Meus amores, espero que esteja tudo bem com todos, em suas casas, com suas famílias, seus familiares, seus afazeres, estudo, trabalho. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolva em muita proteção, em muita paz, em muita harmonia. Pedir a sustentação dos mentores para que a gente possa aprender e apreender todos os ensinamentos que eles prepararam especialmente para cada um de nós e que eles nos ajudem a colocar em prática. Nós estamos falando, como todos sabem, às quartas-feiras, palestras ao vivo no SERCOM, no Centro Espírita Encontro com o Mestre. São palestras ao vivo, acompanhando o livro Palavras de Vida Eterna. Às sextas-feiras, as nossas exposições, as nossas conversas são gravadas para que todos possam acompanhar no dia, na hora em que for melhor para cada um. Hoje, nós estamos falando a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, a respeito da lição 49. O título da lição é Saber e Fazer. Como sempre falamos, Emmanuel é o autor espiritual desses livros. E essas lições nos são trazidas através da maravilhosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel, a cada livro, a cada lição, nos traz uma referência evangélica. Neste livro, nesta lição 49, Saber e Fazer, a referência é o capítulo 13, versículo 17 do Evangelho de João. João Evangelista. E neste versículo, João cita uma frase de Jesus, um ensinamento de Jesus. E Jesus diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se os fizerdes. Porque Jesus estava instruindo aos apóstolos, e indireta ou diretamente a nós todos. Jesus ensina que o servidor, aquele que serve, nunca é maior, nunca é superior ao Senhor. Senhor, também nós podemos entender, Deus. Quando nós servimos a Deus, nós nunca somos superiores a Deus. E se tratando realmente de serviço, também nós não somos superiores àqueles aos quais a gente serve. E Jesus também diz que o mensageiro nunca é maior do que aquele que o enviou. Quando nós estamos fazendo uma palestra, quando nós estamos trazendo ensinamentos, na realidade não são nossos. Nesse caso é de Emmanuel, nesse caso é de Jesus, é de João. Então, o expositor é realmente um expositor. Está expondo ensinamentos que já existem e que nós nos propomos a estudar e a trazer. E é isso que Jesus diz. O expositor nunca é maior do que aquele que deixou a lição. E Jesus, então, traz, através desse ensinamento, conclui que eu lavei os pés de cada um de vocês e vocês devem fazer o mesmo uns com os outros. É o famoso dia do lava-pés, que Jesus, numa extrema humildade, se abaixou e lavou os pés de cada um dos discípulos, e Pedro, inclusive: não, mestre, meu pé você não vai lavar. E Jesus, Pedro, isso é um ato de bondade, de humildade, que vocês vão ter que fazer uns com os outros. E realmente, Jesus demonstra a necessidade de humildade daquele que ensina. Ao lavar os pés, Jesus está demonstrando a necessidade de humildade daquele que ensina, daquele que traz o ensinamento, daquele que traz algo que ele aprendeu através de alguém. E Emmanuel, nesta lição, nos diz: saber é muito diferente de fazer. Jesus soube, fez, ensinou, e nem todos nós
sabemos fazer aquilo que a gente sabe. Emmanuel diz, entre saber e fazer existe grande diferença. Algumas pessoas sabem mais do que outras, mas poucos colocam isso em prática ou sabem colocar em prática. As religiões, de modo geral, ensinam o bem, a prática do bem. E todas as religiões, ou a maioria das religiões, possuem aqueles que servem na religião. Os religiosos, os padres, os médiuns, os pastores, os crentes. Toda religião tem aqueles que, vez ou outra, propagam a religião. Mas esta conotação de apóstolo é cada vez mais raro. O que é realmente um apóstolo? É o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Apóstolo é um missionário que deixa a sua vida, as suas vontades de lado, em função de pregar aquilo que ele acredita, de pregar a sua fé. E nós temos apóstolos atuais, contemporâneos, como Chico Xavier, Divaldo, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e outros um pouquinho anterior, Buda, Gandhi, e outros tantos incógnitos, são realmente apóstolos, porque abdicaram de suas vidas e seus afazeres para levar bem-estar, para levar ensinamento, auxílio àqueles que mais necessitavam, deixando de lado sua vida. Nós temos um dos maiores exemplos da nossa história, do nosso ensinamento. Moisés deixou de lado uma vida de príncipe, de conforto, enfrentou todos os poderosos do Egito daquela época para propagar as leis de Deus e propagar a sua fé. E todos esses que nós citamos, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, também deixaram tudo de lado. Chico Xavier abdicou da sua vida para nos deixar mais de 400 livros. E nunca exigiu nada em troca. Porque são vozes habilitadas, espíritos especiais que Deus nos manda para que nos indiquem os caminhos. Não só na parte religiosa, não só na parte de praticar o bem, mas na ciência, Albert Einstein. Tantos falam mal de Albert Einstein, mas são cientistas. O Stephen Spielberg, aquele cientista que estava completamente deformado e não abdicou de estudar, de nos trazer. Eu ia falar Stephen Spielberg, mas também nos trouxe ensinamentos através dos seus filmes. Mas esse Stephen que eu estou falando nos trouxe, abriu caminhos na ciência. Jesus entendeu a nossa indecisão, entendeu que ainda não estávamos e talvez não estejamos ainda prontos para entender a sua palavra, os seus ensinamentos, mas nos transmitiu de qualquer forma uma palavra de verdade, de vida, de ensinamento, através da exemplificação máxima, através de sacrifícios terríveis, de sacrifícios culminantes. E é a palavra daqueles que sabem, é o ensinamento daqueles que sabem e colocam em prática, e se fazem entender, o que é muito difícil também. São raras pessoas que penetram com muito valor, valorosamente, no caminho da pregação, da fé. Muitas vezes, algumas dessas pessoas que procuravam nos trazer algum ensinamento não são entendidas, são abandonadas, são incompreendidas e acabam no silêncio, por ignorância nossa. Porque apostolado é o esforço supremo daqueles que sabem e fazem. Uma ideia, uma teoria elevada envolve a necessidade de muito trabalho, de experiência, de dedicação. Se não houver a necessidade de uma ação edificante, se não houver esta ação edificante, esse empenho em nos fazer conhecer algo que ainda estamos precisando saber, tudo deixaria de existir, que seria inútil se não fosse esse empenho, esse trabalho, essa dedicação desses espíritos que acabamos de mencionar.
João assinalou esta lição do Mestre com muita sabedoria. Nesse seu evangelho, especialmente nesse versículo, João demonstra que somente os que seguem e aplicam os ensinamentos do Mestre podem ser bem-aventurados, como disse Jesus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Quer dizer, não adianta só saber. Nós seremos bem-aventurados se nós fizermos, se nós colocarmos em prática, se nós ensinarmos aqueles que sabem ainda menos do que nós. E aí, então, é que reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. Não adianta nada eu estudar a minha vida inteira, se for só para mim. Não adianta nada eu aprender a fazer determinadas coisas, se não for para ajudar as pessoas, se não for para levar conhecimento. Não adianta nada, porque eu vou para o plano espiritual, vou levar comigo e não houve nenhum valor naquilo que eu estudei, naquilo que eu aprendi. Eu aprendo para poder ensinar. Eu aprendo para poder ajudar as pessoas. Esta é a principal função do aprender. E é isto que Jesus nos diz: saber e fazer. Colocar em prática aquilo que a gente sabe. Não para mim, mas colocar em prática em função de ajudar as pessoas, de levar conhecimento, de levar auxílio àqueles não necessitados monetariamente, não, talvez uma palavra, um ensinamento que possa ajudar alguém a ter uma visão melhor da vida, uma visão melhor das dificuldades pelas quais esteja passando. Vamos pedir aos mentores novamente para que eles nos ajudem a colocar essa lição maravilhosa em prática, para que a gente assimile conhecimentos, que é maravilhoso, estudar, assimilar conhecimento, mas que os mentores nos ajudem, através do nosso conhecimento, a ajudar as pessoas, a levar luz às pessoas que estejam necessitadas, aos espíritos encarnados e desencarnados principalmente. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus e Maria de Nazaré nos envolvam em paz, em harmonia. Mais uma vez nós desejamos que esse ano que se inicia seja de muita prosperidade no saber, nas aquisições, nos sucessos. Que esse ano nos traga muita harmonia, muita paz, que é o que realmente o mundo está precisando. Que nós, através das nossas preces, das nossas vibrações, nós possamos abrir esse caminho para que esse nosso mundo, para que esse nosso planeta atinja o mais breve possível esse caminho de luz, de regeneração. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Que Jesus ilumine a casa de cada um. Que Maria de Nazaré nos envolva com seu manto azul de paz, de amor, e que Deus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos.